Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do PET, ao canal do Perfil Energético do Tarô. Estamos aqui de volta para a gente fazer as leituras nossas, mensais aqui no canal. As leituras do mês de julho, de 2025, com energias liberadas e predispostas até uma validade de um ano, até o ano que vem, até o primeiro semestre ainda do ano que vem. Essas energias que nós vamos tirar aqui, elas vão estar prevalecendo na vida de vocês aí, tá bem? Vamos fazer neste momento a leitura do signo de Leão. Ok? Então essa leitura é específica para o signo de Leão. E vamos fazer, como a gente sempre faz, as nossas leituras por decanato. Porém, vamos fazer num formato um pouco diferente, mas que vai realmente ainda dar para vocês toda essa energia por decanato. O nosso canal nós fizemos esse estudo profundo e descobrimos 36 perfis energéticos. E a gente, portanto, ao fazer as leituras, a gente especifica os decanatos para que a gente focalize as energias de cada egrégora, de cada grupo dentro da egrégora do signo. Vamos fazer uma linha inteira aqui com o tarô para o signo de Leão. Vamos tirar a energia geral do signo de Leão aqui para vocês e depois vamos tirar, usando o nosso oráculo, o oráculo do perfil energético do tarô, nós vamos tirar uma carta desse oráculo, que é o oráculo do perfil energético do tarô, para poder identificar que energias específicas cada decanato possui, vai ter, aí ao longo de julho de 2025 e os meses que se seguem aí, por um período de um ano. Ok? Então vamos lá, para fazer a leitura de vocês. Vamos usar o tarô então, o tarô tradicional, para a gente tirar essa primeira linha, onde nós vamos tirar aqui a energia geral de vocês, meus queridos aí de Leão, tá? O signo de Leão, o signo do fogo, junto com Áries, Leão e Sagitário, vocês formam aí a tríade do fogo, a tríade da ação, o signo das iniciativas, o signo que não para, o signo que não para e toca as coisas mesmo para valer. Então vamos lá fazer a leitura para vocês, vamos tirar a energia geral, e depois vamos fazer a especificação da leitura por decanatos. Vocês vão ver que coisa legal, como é que fica diferente, e como é que vocês conseguem, através da leitura feita desse tipo, obter um pouco mais de detalhes e que pode muito ajudar vocês aí no dia a dia. O nosso objetivo aqui é exatamente esse, trazer aqui para vocês as energias que estão vibrando, e que podem aí fazer parte de decisões importantes, que vocês vão ter que tomar ao longo do caminho. Vamos aí tirar então, vamos cortar o tarô. E vamos tirar aqui as energias para vocês aqui. Ok? Vamos fazer uma linha e vamos verificar aqui. 1, 2, 3, 4. E vamos tirar aqui, vamos trabalhar com o fundo do deck, o fundo do baralho, que é a energia oculta, porém, que faz parte aí da vibração, do momento que vocês estão vivendo. Ok? Vamos ver aí que energias nós temos aí para vocês, meus queridos leoninos. Olha, temos a Rainha de Ouros. Olha que energia boa, Que energia positiva, a Rainha de Ouros, vejam aí. Aqui é a energia da matéria, energia, o elemento da terra, que é o elemento Touro, Virgem e Capricórnio, é a energia desses signos. E aqui a Rainha de Ouros, é a rainha do material, é a rainha do bem-estar, é a rainha empática, a rainha até espiritual, como a gente sempre fala no tarô, rainha da tranquilidade, Ela é muito empática, ela é muito tranquila e ela tem muito cuidado com as finanças e com o material. Ela tem essa característica, ela sabe gerir a questão da matéria, do trabalho, do dinheiro. Então vocês estão com essa energia, vocês estão com a energia aqui da Rainha de Ouros, da rainha do material, que faz a gestão boa dos recursos. Isso é muito bom, porque nesse campo é sempre bom a gente estar precavido, e estar com energias boas, porque a gente fica mais atento, aos nossos investimentos, aos valores que a gente trabalha aí no dia a dia, Então a Rainha de Ouros é uma rainha muito empática também, por conta dela ter esse lado espiritual muito forte, Ela tem muita estabilidade, é uma rainha que inclusive eles chamam da a rainha bruxa, a rainha curandeira, mais especificamente aquela que trabalha com curas, sabe, tem a sensibilidade, de curar as pessoas, de curar. Então é uma energia muito positiva, tá bem? Começamos bem aí, vocês de Leão, Vamos ver a primeira carta aí. Nossa, 6 de paus, a energia de vocês, a energia aqui do fogo, a energia do fogo, o elemento fogo, a energia de vocês, o elemento paus, vocês são Leão, E essa carta, especificamente essa carta, o 6 de ouros, ou 6 de paus, é aqui a energia do segundo decanato. O segundo decanato de Leão tem essa carta como energia principal. Portanto, é a própria energia do signo. E aqui é o 6 de paus, meus queridos.
é a energia de vocês, é a energia do segundo decanato. Mas nós estamos aqui fazendo a leitura geral, né, do signo de Leão. Então vocês estão sintonizados aqui com a energia de vocês, e essa carta é a carta da vitória. Essa aqui é a carta do triunfo, né? Vocês vejam aí que energia bonita dessa carta. Essa carta é um guerreiro, né, que está voltando da batalha porque ele venceu, porque ele triunfou. E ele está obtendo reconhecimento público aqui. Ele está sendo ovacionado, né? Vocês vejam que há uma coroa aí, né, laureando esse guerreiro. Portanto, essa é a energia de vocês, a energia da vitória, do triunfo, do sucesso, do reconhecimento público. Mostra que vocês podem estar fazendo algum tipo de trabalho, né, alguma coisa que vocês estão desenvolvendo, ou no trabalho, ou então, enfim, em qualquer campo da vida de vocês aí, vocês estão desenvolvendo alguma coisa que vai dar bom, né, que vocês vão ter sucesso, tá? Que vocês vão ter muita felicidade, muita satisfação. Né? É uma energia extremamente positiva nessa área. Né? É prêmio, são contratos novos que vocês podem estar assinando. Né? É uma carta de realização, basicamente de realização, de vitórias, de triunfo. Iniciamos incrivelmente bem, né, essa leitura de vocês. Né? As energias estão muito positivas. Vamos lá para a segunda carta. Né? De vocês, nós temos o 10 de espadas. Agora temos a energia do ar. É o 10 de espadas. A energia do ar é a energia das espadas, né, do naipe de espadas, que é o naipe do conflito. E como vocês veem, o naipe do conflito, ele é um naipe muito complexo e difícil, porque realmente ele trata de conflito, de situações desafiantes e complicadas que a gente enfrenta no dia a dia da gente. Né? E aqui é o 10 de espadas. Vejam que carta forte. Né? É uma pessoa sendo aí deitada ao chão, né, com 10 espadas cravadas nas costas. Essa é uma carta de dor, de traição, de situações difíceis. Né? Porém, é o 10. E o 10 no tarô é o fim de um ciclo. Toda vez que você tem o 10, né, é o fim de um ciclo, é o término, né, de alguma situação que vocês estão vivenciando. Ou podem vir a vivenciar, ou ainda estão aí. Cada um tem, né, obviamente, uma situação particular, né, uma trajetória de vida, né, um momento de vida. Né. Todos nós temos uma evolução, e essa evolução, às vezes, há diferenças, né, entre as pessoas, né, mesmo sendo da mesma energia, né, do mesmo signo. E aqui é o 10 de espadas. É uma carta difícil? É. Aqui mostra que vocês estão cansados, que vocês devem ter passado por dificuldades, né? Ou passaram, ou então estão passando, ou pode até a passar ainda por alguns meses, porém é um fim de um ciclo. Isso aqui mostra, a energia dessa carta é que que vai ter um término. Acabou. Essa dor, essa tristeza, essas traições, vocês vão superar, porque aqui é o 10. É o fim de um ciclo de dor e de traição, e de insucesso, e de situações difíceis que vocês podem ter enfrentado aí, tá? Não sei em que área, né? Não pode ser em qualquer setor, né? Porque o 10 de espadas traz essa energia, né? Traz essa energia aí difícil, né? Uma energia de muita dor, de muitas traições, de excesso de trabalho, né? Então aqui é o fim de um ciclo. Isso é muito positivo nesse aspecto, ok? Que maravilha, né? Que bom saber, né, que essa dor, né, que eventualmente vocês podem estar passando, né, ou esse dissabor que vocês tiveram, não sei, né, está chegando ao fim, tá? É término, tá bem? Vamos aqui para a terceira carta de vocês. Nossa, 7, 8, né? É o 7, 7 de ouros. Aqui já é a energia do material, né? Aqui, né, assim como tem a rainha de ouros, nós temos aqui o 7 de ouros. O 7 de ouros, meus queridos, é uma carta muito positiva. É a carta muito interessante, porque é a carta do plantio. Aqui significa que vocês estão fazendo algum trabalho. Podem ver que é uma pessoa que já fez um trabalho, já existe um acúmulo aí, né? Então a pessoa já tem alguma coisa pronta, e ele está olhando para isso e planejando fazer mais coisas, porque ele não está plenamente satisfeito. Ele acha que dá para continuar plantando e fazendo mais coisas. Né? Então vejam bem que é uma carta extremamente positiva, né? É o 7 de ouros, é a carta do plantio, é a carta do trabalho, da dedicação. Vocês estão trabalhando, fazendo as coisas acontecerem. Vocês estão investindo, planejando, né? Vocês estão trabalhando. E quando isso acontece, né, isso aqui, a energia é positiva, no sentido bom, significa que o plantio vai vir. Né? Que as coisas boas vão acontecer, porque é uma colheita eminente. Aqui ainda vocês estão plantando. Mas saibam que esse plantio é bom. Vocês estão fazendo o que tem que ser feito, porque vocês vão colher muita coisa boa. E nós já verificamos aqui, né? Que vocês vão ter vitórias, né? A carta do 6 de paus aqui mostra as vitórias, mostra as conquistas que vocês vão ter. E aliás, o reconhecimento. Ou seja, esse trabalho que ainda está iminente, ainda embrionário, né? Muito provavelmente ainda, vocês ainda não tornaram esse trabalho público, né? Ou então, enfim, estão ainda trabalhando,
de uma maneira embrionária, ele vai dar bom, ele vai ser um sucesso absoluto. Tá? E vocês vão ter muito reconhecimento, né, por conta desse trabalho que vocês estão fazendo. Essa é a energia dessa carta. Que maravilha, né? Que coisa boa, né? E vamos ver a última carta de vocês, né? Vamos lá. O carro, energia de câncer, arcano espiritual número 7 do tarô. O carro, movimento. Aqui é a energia da carruagem, do carro. Mais uma carta de reconhecimento público. Aqui também é um herói que voltou da batalha, está recebendo louros, está sendo ovacionado pelas ruas, andando na sua carruagem. Então é uma carta de reconhecimento, uma carta de vitória, assim como o 6 de paus é. O carro, só que aqui é uma energia mais forte, porque aqui nós estamos falando de um arcano menor, que é o 6 de ouros. E aqui nós estamos falando de um arcano maior. Aqui é o arcano da espiritualidade. Aqui é a mão da própria espiritualidade, tá, de vocês, né, que está algum mentor, né, algum anjo da guarda, algum orixá, enfim, alguma entidade muito forte da espiritualidade está junto com vocês, apoiando o trabalho de vocês. E essa carta é a carta do controle. O carro é uma carta de quem tem direção, de quem sabe onde quer chegar. Uma carta de realização, é uma carta de sucesso. É garantido sucesso. Tá? É muito sucesso e é movimento, ou seja, as coisas vão vir rápido. Esse plantio aqui, né, vai chegar e vocês vão chegar na Rainha de Ouros, como nós já verificamos aqui. Ó. Né? Na própria Rainha de Ouros, que é o material. É vocês terem sucesso no campo material, no campo financeiro, no campo do profissional, no campo do trabalho, aqui está muito favorecido. Né? E com o carro aqui então, tá? Com a mão da espiritualidade ainda dando essa ajuda, vai ser tranquilo, tranquilo, tranquilo. Conectem-se com a espiritualidade nesse momento, porque ela entrou no jogo. Então seria muito interessante, aqui vai minha dica, também entrem em contato com a espiritualidade. Tá? Façam essa ponte, meus queridos. Sabe? Não tem coisa melhor nesse mundo do que você pedir ajuda, e você pedir ajuda lá para cima. Porque é lá em cima que estão as pessoas, os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, que nos querem bem, nossos ancestrais. Tá? Peçam ajuda, porque eles estão aqui com vocês. Tá? Então, conectem-se com a espiritualidade, porque vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês. Tá? Vocês vão ver o sucesso, vocês vão ver exatamente isso que eu estou falando aqui acontecer tranquilamente. Que maravilha, olha, fantástica leitura, né? Mostrando aqui o fim de um ciclo de dores, porque muitos de vocês podem ter passado por muito sofrimento, porque essa carta do 10 de espadas é de sabor, é tristeza. Porém, nós temos aqui só energias positivas. Todas as energias aqui são de vitória e triunfo. E vocês plantando, vocês trabalhando para isso, para poder alcançar esse sucesso. Esse sucesso não vai ser em vão, não vai ser um sucesso que vai cair do céu. É fruto de trabalho de vocês. Né? Então vocês vão obter, vocês estão plantando. E quando se planta bem, colhe-se melhor ainda. Porque a espiritualidade, quando entra num jogo nosso, entra aqui na nossa jornada terrena, ela não vem para brincadeira não. E ela não está nem aí com o que nós estamos pensando. Ela vem e ajuda mesmo. Né? Basta você também fazer o retorno, né? Fazer a mão dupla aí. Tá bom? Mas vamos lá então agora, para nós tirarmos com o nosso oráculo, né? O oráculo do perfil energético do tarô, que oráculo maravilhoso, né? São 36 perfis energéticos, 12 perfis espirituais, são 48 energias, 48 cartas, e nós vamos tirar aqui, né, para os 3 decanatos de Leão, né, as energias por decanato. E vamos verificar, né, que nós já temos a leitura geral aqui na nossa mão, agora nós vamos tirar a energia específica por decanato, porque aí nós vamos dar um direcionamento muito mais preciso para vocês. Né? E podem haver aqui variações, né, diferenças por conta das energias, porque o decanato ele tem energias diferentes. Tá? São 3 decanatos cada signo. Tá bem? Vamos lá. Tirar aqui então, por decanato, primeiro, segundo e terceiro, que energias vocês estão vibrando, vão vibrar, e o que vocês podem esperar, tá, daqui para frente, tá, a partir de julho agora de 2025, né? Vamos tirar aqui para vocês as energias por decanato, a leitura fechando por decanato. E depois nós vamos tirar por decanato também, tá, uma energia do nosso oráculo da espiritualidade, que é o espírito da verdade, que são as mensagens que nós divulgamos no canal e o oráculo que também nós produzimos e que já divulgamos aqui no canal, tá bem? Nós vamos tirar também uma mensagem do espírito da verdade para cada decanato, para vocês terem mais uma orientação, tá, vinda direto lá da espiritualidade, para poder dar, tá, para vocês um caminho, um direcionamento melhor, tá bem? Vamos lá então agora tirar aqui com o oráculo do perfil
energético do tarô por decanato. Vamos tirar, então, o primeiro decanato, o segundo decanato e o terceiro decanato, ok? Uma carta para cada decanato. Vamos verificar o primeiro decanato que nós vamos ver aqui, né? No signo de Leão, vamos especificar bem aqui, né? O primeiro decanato vai do dia 22 de julho até o dia 1º de agosto, ok? O primeiro decanato, 22 de julho a 1º de agosto. O segundo decanato vai do dia 2 de agosto, né, até o dia 11 de setembro, tá? Perdão, 11 de agosto. 2 de agosto a 11 de agosto, ok? Esse é o segundo decanato. O terceiro decanato vai do dia 12 de agosto até o dia 22 de agosto. Ok? Então vamos lá para a energia do primeiro decanato. Tem um decanato, né, que vai aí, como eu já disse, do dia 22 de julho a 1º de agosto, que tem uma energia difícil, uma energia de desafios, né? Mas vamos ver que energia nós vamos tirar nesse momento, vocês do primeiro decanato. Vamos ver? Nossa, tiramos a carta número 40. A carta número 40 é uma energia espiritual, é a mão da espiritualidade aqui, tá? Na energia de vocês, dando o arcano do carro, da direção, que nós acabamos de tirar aqui. Não é verdade? Aqui, ó. Acabamos de falar do arcano do carro, o arcano número 7, que é o arcano de Câncer. E sempre lembrando que esse arcano é do signo de Câncer. E Câncer é o signo da família, é o signo de família feliz, de estrutura familiar, né? Em que vocês vão estar bem. Então aqui mostra para vocês do primeiro decanato que vocês estão com a mão da espiritualidade duplamente ajudando vocês, porque ela já apareceu aqui, não é verdade? Na leitura geral de Leão, tá? E ela está aqui com vocês do primeiro decanato, ou seja, a mão da espiritualidade, esse arcano do carro, que é o arcano que eu já disse aqui, é movimento, é direção, é controle, é sucesso, é reconhecimento público. Então, vocês do primeiro decanato estão muito sintonizados com a leitura geral do signo que nós fizemos, né? Porque vocês tiraram o arcano aqui, a energia do arcano do carro, que saiu na energia geral também. Então vocês vão receber sim, vocês vão ter sim sucesso, realização. Isso está muito forte aqui para vocês do primeiro decanato. Que maravilha, né? Vocês do primeiro decanato estarem aí com a mão, com a espiritualidade jogando no time de vocês e de uma maneira muito forte, muito forte. Vamos lá para o segundo decanato, né? Que é o período, né, só para relembrar, do dia 2 de agosto a 11 de agosto. É o período que a gente trabalha aqui, 2 de agosto a 11 de agosto. Vamos tirar aqui? Vamos ver que energia que nós temos aqui. Olha, saiu aqui a carta número 3 do nosso oráculo aqui do perfil energético do tarô, que é o terceiro decanato de Áries. Ok? Saiu aqui o terceiro decanato, o perfil do terceiro decanato de Áries, que é de realização. Olha que maravilha de energia. E como a energia não mente, né? Nós estamos aqui fazendo agora, né, nessa linha, a leitura por decanato. E vocês do segundo decanato acabam de sair aqui com a carta da realização, que é exatamente o que nós falamos aqui na leitura geral, e que é uma das características desse arcano maior do carro, né, que é vocês terem sucesso e realização. E também aqui o arcano menor, né, que é o 6 de paus, que também é realização, né, é sucesso. E vocês estão aqui com a carta da realização, ou seja, que energias vocês têm? Vamos ver a energia dessa carta, né? São 4 energias que compõem esse perfil de realização que vocês têm aí, tá? Definidos para vocês aí para os próximos meses, né? Vocês do segundo decanato. Temos aí a energia do 4 de paus, que é a celebração. 4 de paus, meus queridos, primeiro é a energia de vocês, tá? Porque é a própria energia do fogo, porque Áries, né? É signo do fogo como vocês, né? É vocês e também Sagitário e Áries. Então nós temos aqui o 4 de paus, celebração. 4 de paus é festa, é alegria, é família, tá? 4 de paus é estrutura, é solidez, né? É alegrias, são comemorações, né? Então é uma carta de estrutura, de estabilidade. Que maravilha, né? Que essa energia é principal. A energia intermediária aqui, desse perfil, que vocês estão vibrando nele, né? É de poder. Vocês estão aqui com o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é poder, o Rei de Ouros é do dinheiro, né? Nós já temos a Rainha de Ouros aqui. Tá? E aqui vocês do segundo decanato estão com o Rei de Ouros. Ou seja, vocês estão com mais poder material ainda, né? Porque o Rei de Ouros é o toque de Midas. O Rei de Ouros é o gestor do dinheiro, né? Aonde ele põe a mão, dá certo. Aonde ele toca, vira ouro, né? Então veja bem, é a energia de poder, né? E aqui a energia geral de vocês é a prosperidade, que é o As de ouros e o valete de ouros, que traz a energia da prosperidade. E a energia aqui espiritual, que saiu aqui para vocês, é de autoridade, que é do imperador. Porque o imperador é o arcano maior da espiritualidade que rege
o Áries, né? O signo de Áries, que é o imperador. Então vocês estão com a energia de autoridade. Vocês estão com autoridade, firmes, determinados, né? Portanto, a realização, a concretização dos objetivos, dos planos, dos sonhos, das ideias, daquilo que vocês querem colocar em prática, vai ser realizado. Nós já verificamos isso aqui na leitura geral, apenas especificando agora para o decanato, que isso aqui está ratificado e consolidado, né? Vocês do segundo decanato. Vamos ver o terceiro decanato, né, de Leão, que vai do dia 17, né, ou perdão, do dia 12 de agosto até o dia 22 de agosto. 12 de agosto a 22 de agosto. Vamos ver que energia estão vocês, esse grupo, né, de leoninos que nasceram nesse período. Vamos ver? Estamos com a energia de Escorpião, a carta número 22, vocês do terceiro agora, tá? Vocês do terceiro. Vocês têm aqui o primeiro decanato de Escorpião. É a energia, o perfil energético do primeiro decanato de Escorpião, que é o desequilíbrio, tá? É a energia de desequilíbrio. Vejam aí, tá? A energia que está agora, nesse momento, ou que pode vir a estar para vocês aí nos próximos meses. Então vocês do terceiro decanato de Leão, muito cuidado, muita atenção, né, para as 4 energias que nós vamos ver agora, tá, que estão aí nessa carta. Muita atenção para vocês, porque vocês estão com o 5 de copas como energia principal. O 5 de copas é a energia do pessimismo, é a energia de vocês estarem olhando só o que perdeu. Tá? O 5 de copas é uma carta, inclusive, que está muito vinculada a questões do passado. E o 5 de copas mostra desânimo, mostra pessimismo, mostra, às vezes, que vocês estão só olhando aquilo que vocês perdem. E, às vezes, as oportunidades, como nós já verificamos aqui, né, temos muitas energias boas aqui, né, na mesa, né, mas vocês estão com essa energia do desequilíbrio por conta do 5 de copas. Muito provavelmente alguma coisa do passado, alguma coisa que tenha a ver com esse 10 de espadas, que ainda pode estar provocando em vocês, no terceiro decanato, né, essa situação de desânimo, de pessimismo. Né. A gente chama essa carta, aqui no tarô, do chorar o leite derramado. Né. É uma energia em que você fica só vendo o que perdeu, mas você tem todas as condições, você tem condição de olhar, porque oportunidades vão aparecer. Você só olha o que perdeu, você esquece de olhar aquilo que está indo bem. Então aqui fica esse alerta para vocês do terceiro. Por isso que é muito importante a gente fazer as leituras por decanato. A gente fechar a leitura por decanato como nós estamos fazendo agora. Porque vejam bem, né, não é a mesma energia do primeiro, tá? Embora, né, tanto é que do primeiro nós temos uma força espiritual muito maior, aqui a do segundo decanato nós temos uma realização, nós temos aqui energias extremamente boas, maravilhosas, mas muito por conta da ação de vocês, né? Vocês é que vão dar o tom, aqui o tom quem vai dar é a mão da espiritualidade, óbvio que vocês vão ter que trabalhar também, né? E agora no terceiro decanato nós estamos verificando que nós temos aqui cuidados que vocês precisam ter, para não ficar amarrados naquilo que perdeu, olhando o lado negativo das coisas, porque existe o lado bom, as energias boas, porque nós temos energias dessa carta, vejam aí, né? A energia intermediária de vocês dessa carta é o rei de copas, que é o rei da diplomacia, é a pessoa que sabe conversar, que sabe se comunicar com as pessoas, né? Que tem muita energia boa, porque todo rei tem controle das coisas, é um rei que cuida do emocional, não vai ficar desestabilizado emocionalmente, né? Vai estar com a emoção controlada. Isso aqui é muito importante, é uma energia muito boa essa de diplomacia. E nós temos aqui a energia da benevolência também, que vocês veem aí, que é o As de Copas e o Valete de Copas. Então vocês têm essa energia positiva e boa, né, da sensibilidade das coisas. E aqui o Arcano da Morte, tá? Que é o arcano espiritual de Escorpião, que é o Arcano da Morte, que tem uma energia de término. Então significa também que essa sensação de perda, de desequilíbrio, né, que vocês podem vir a ter, né, também essa energia do término, ela mostra que isso acaba, que isso termina, assim como o 10 de espadas também mostrou que coisas negativas, situações negativas que aconteceram, e pode ter muito a ver com relação ao passado, né, vocês vão superar, tá bom? Então fica aí o alerta para vocês, né, do terceiro decanato, aqui de Leão, né, com essa energia aqui do desequilíbrio. Muito cuidado, né, porque vocês podem estar vibrando numa energia negativa, olhando o que perdeu. Não, vocês ganharam, vocês têm muita coisa positiva que vocês têm que valorizar o lado positivo, né, e não ficar só olhando para aquilo que perdeu. Porque as energias que nós temos aqui são muito positivas, são muito boas, né, vocês vão ter muito sucesso, muita realização.
Ok? Vamos tirar então uma carta, né? Uma mensagem do Espírito da Verdade para vocês, para cada decanato. Vamos ver o que eles têm para dizer para vocês, né? Vamos aqui para vocês, meus queridos de Leão. Vamos tirar a mensagem do Espírito da Verdade por decanato, né? Vamos ver que mensagem vocês têm aqui e vocês vão poder utilizar, né? Porque ajuda sempre a gente, porque a mão da espiritualidade, a espiritualidade sempre presente, né? Nós temos aqui desenvolvido esses estudos, né? Esse oráculo, inclusive, né? Da minha irmã psicografa, ela recebe essas mensagens. E nós produzimos esse material porque a espiritualidade quer conversar com a gente. A espiritualidade nos pede para divulgar essas mensagens e mostrar essas mensagens, porque elas são muito fortes. Ok? Vamos lá então, cortar. Ok? O nosso oráculo, né? Da espiritualidade. Ok? Baralhamos mais um pouquinho aqui. E vamos tirar as 3 mensagens, né? Por decanato. Primeiro decanato, segundo decanato, terceiro decanato de Leão. Vamos lá? Vamos ver que mensagem, né, o Espírito da Verdade traz aqui para vocês aqui do primeiro decanato. É a carta número 17 do nosso oráculo da espiritualidade. Todos erramos. Olha só a mensagem que a gente acaba de tirar. Todos erramos. Vamos ver aqui para vocês. Não se condene. Procure não se contaminar com sentimentos negativos. Não é errado errar. Quando se está com o coração imbuído de boas intenções, né, sempre se eleve a Deus. Sempre se eleve a Deus. Espírito da Verdade. Que bacana, né? Que mensagem para vocês do primeiro decanato, né? Que estão aqui com a espiritualidade aqui jogando no time de vocês aqui, né? Dando um apoio incondicional, né? Aqui para vocês, com certeza, né? Muito legal, né? Todos erramos, né? Faz parte da vida. Nós estamos aqui exatamente para cometer erros e acertos, né? Nós só temos que cometer mais, nós só temos que acertar mais e corrigir os erros que a gente comete, né? Porque diz que todo aqui não se condene, né? Procure não se contaminar com sentimentos negativos, né? Porque não é errado errar quando se está com o coração imbuído de boas intenções. Às vezes a gente comete algum erro, mas nós estamos pensando no bem. A gente está pensando, trabalhando para o bem. E às vezes a gente falha, né? Então, sempre se eleva a Deus, ou seja, sempre peça ajuda para a espiritualidade, porque ela está aqui com vocês. Olha que bacana. Muito legal, né? Vamos agora para o segundo decanato de Leão, né? A mensagem do Espírito da Verdade para vocês, do segundo decanato. É a carta número 41 do nosso oráculo, né? Da espiritualidade. Confie na justiça de Deus. Olha só a mensagem. Confie na justiça de Deus. Vamos ver. Procure as soluções dos seus problemas físico, mental e espiritual de forma equilibrada, positiva e confiando na justiça de Deus. Tudo passa, os momentos bons e os ruins também. A liberdade de agir e de pensar deve ser usada de forma inteligente e a vosso favor. Que bacana, hein, gente? Confie na justiça de Deus. Que mensagem forte, né? Guardem aí para vocês, né? Utilizem como um mantra, né? Até nos comentários aqui do nosso canal, aqui da nossa leitura, né? Repitam, tá? Esses trechos, né? Trechos dessa mensagem, dessa que o Espírito da Verdade trouxe para vocês. Que bacana, né? Muito forte aqui, né? Muita coisa boa para vocês internalizarem e guardarem, tá? Vamos para o terceiro decanato, portanto, né? Vamos ver que mensagem o Espírito da Verdade, né? A espiritualidade tem para vocês do terceiro decanato de Leão. Vamos ver. É a carta número 23. Bênçãos. Bênçãos. Que carta boa, hein, gente? Que legal, hein? Que bom, né? Que bacana. Vamos ver aqui. As respostas estão a chegar. Serão obras de grande valia, verdadeiras bênçãos, né? Presentes, né? Apenas se comunique com palavras, atitudes e ações de amor, carinho e atenção, não importando a situação, seja ela boa ou ruim. Ou seja, mantenha um espírito positivo, que é o que nós verificamos aqui para vocês. Tá? Não fiquem olhando o lado negativo das coisas, olhem para o lado positivo, a mensagem está perfeita, se encaixando, né? Amarrando de uma maneira, complementando, né, essa energia que vocês estão aqui vibrando, né? Ou podem vir a vibrar, né, com pessimismo. Não é isso. Tá? O Espírito da Verdade vem trazendo a mensagem perfeita, né, para vocês internalizarem, tá, e exercitarem daqui para frente. Tá bem? Que maravilha, né, de mensagem. Né? É um bálsamo. Né? Na realidade, às vezes a gente recebe... É uma bênção, né? É um presente. Né? Realmente é um presente isso. Né? A espiritualidade sempre junto com a gente. E aqui para vocês do terceiro decanato, dando esse bálsamo maravilhoso aqui para vocês nessa leitura.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Que ela possa ter nos ajudado, né, de alguma forma aí na vida de vocês, que vocês deem um like no vídeo, que vocês compartilhem. O nosso canal é o canal da espiritualidade. Nós estamos aqui trabalhando, fazendo estudos, né? Estamos trabalhando por decanatos, né? Usando o estudo que nós produzimos também o oráculo da espiritualidade, né? Aproveitando e atendendo ao pedido do Espírito da Verdade, né? Que nos pede para divulgar esse trabalho, essas mensagens. Estamos trabalhando e divulgando aqui, inclusive nas leituras. No nosso canal também há as mensagens da espiritualidade que a minha irmã tem colocado. A última mensagem, por exemplo, foi do Alerta Vermelho. Uma mensagem muito forte, que eu peço a vocês que entrem lá para assisti-la. Tá bem? Então, o nosso canal traz aqui muita informação nova, né? Muito conhecimento novo, tudo vinculado à espiritualidade. Tá? Também queria deixar aqui bem claro para vocês que nós não fazemos, né? O nosso canal não está fazendo, né? Por enquanto, não vou dizer que nós algum dia não faremos, mas até o momento não pretendemos fazer leituras particulares, né? O nosso trabalho, o nosso objetivo é de ajudar as pessoas, o nosso objetivo, né, que a espiritualidade nos deu, por isso o nosso canal, o canal da espiritualidade, é divulgar e ajudar as pessoas nesse momento da última hora da transição planetária. Vivemos um momento muito difícil, a humanidade vive um momento muito difícil, e todos nós, todas as pessoas precisam de muita informação, e informação boa, informação de conexão com a espiritualidade, de progresso moral que nós temos que fazer nesse momento. E nós só vamos progredir em termos morais e também espirituais se a gente estiver se conectando com a espiritualidade, né? E atendendo aos pedidos, né, que a espiritualidade, aos alertas que elas nos trazem. E esse é o objetivo do nosso canal. Portanto, tá, o nosso objetivo é divulgar esse material ao máximo possível, a chegar ao maior número de pessoas possível. Ok? Peço que vocês deem um like no vídeo, que vocês compartilhem, que vocês acionem o sininho aí das notificações, para que vocês fiquem aí atentos a todo esse material maravilhoso que a gente vem divulgando no canal. Tá bom? Meu muito obrigado e até a nossa próxima leitura, ok?